E aí galera, aqui quem fala é o professor Lucas e no vídeo de hoje estamos no segundo vídeo da nossa trilogia sobre a Primeira Guerra Mundial. E agora vamos entrar no quesito da guerra, o conflito. Para entendermos isso, temos que entender que naquele momento que estava vivendo a Europa imperialista, a paz armada, aconteceu um fator que foi o estopim para a guerra. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinand, o sucessor do Império Austro-Húngaro, foi fazer uma visita a Sarajevo e foi assassinado. O crime foi cometido por um estudante separatista, que após confirmada a cumplicidade de políticos da Sérvia no atentado, o governo austro-húngaro exigiu que a demissão dos ministros suspeitos de participação no crime da morte do arquiduque. Só que a Sérvia relutou em entender o pedido e foi invadida então pelos austríacos no dia 1 de agosto, iniciando-se assim os combates da Primeira Guerra Mundial. Desse modo, as nações que faziam parte da aliança entraram no conflito. Em 3 de agosto de 1914, o continente estava em guerra. Do lado da Entente entraram outras 24 nações. Essa coalizão ficou conhecida como os Aliados. Já a Alemanha recebeu a adesão do Império Turco-Otomano, movidos pelos interesses nos Balcãs. Aquela região era muito rica, muito próspera, então eles se juntaram à Alemanha para tentar tomar conta daquela região. A guerra foi dividida em dois estágios distintos. O primeiro estágio ficou conhecido como Guerra de Movimento. A Guerra de Movimento ficou conhecida pela Batalha de Moray. A Batalha de Moray foi vencida pelos franceses e ela foi caracterizada pelo quê? Pelo movimento que ela teve. Porque quando as potências entraram na guerra, elas acreditavam numa decisão rápida para o conflito, que a guerra seria acabada rapidamente, então investiram tudo que tinha daquela maneira. Só que do mesmo modo que os alemães e os franceses entraram na guerra, eles começaram a perceber que a guerra não seria tão rápida, não seria tão decisiva. Então aí entramos na segunda medida da guerra, que foi o quê? A guerra de trincheiras ou a guerra de posição, a qual a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida historicamente. O que seria a guerra de trincheiras? A cada investida nova, trincheiras eram escavadas, tanto por tropas alemãs quanto por tropas francesas. Isso criou aproximadamente 300 quilômetros de extensões de trincheiras e ficou caracterizado como a terra de ninguém. De um lado o Império Alemão, do outro lado o Império Francês, um de frente com o outro com as suas trincheiras. E essa guerra de trincheira ficou caracterizada por avanços muito significativos. Primeiro foi o uso das metralhadoras, armamentos criados não há muito tempo que foram de suma importância na guerra para contabilização de mortes. Elas eram posicionadas de frente para a trincheira inimiga e quando os inimigos tentavam avançar, eles eram abatidos pelos tiros desse armamento. O segundo avanço muito importante para avançar sobre as trincheiras foi a criação dos blindados. Os primeiros tanques foram utilizados para o combate na guerra. E por fim, a parte de suma importância que agora teve uma mudança significativa no contexto da guerra, que foram os aviões. Os aviões deixam de ser de reconhecimento e começam a ser para o conflito, tornando a Primeira Guerra Mundial a primeira guerra aérea do mundo. Tanto dos lados da Tríplice Entente como do lado da Tríplice Aliança, eles tinham seus aviões de reconhecimento. E conforme o avanço da guerra foi aumentando, nenhum dos lados queriam deixar que os seus posicionamentos fossem entregues. Então agora começa uma guerra no céu. E nesse momento surgem vários pilotos propostos a lutarem bravamente no céu. E agora citamos um dos ases da aviação na Primeira Guerra Mundial, que é Manfred von Richthofen, conhecido como o Barão Vermelho. Ele teve contabilizado 80 baixas na sua trajetória na guerra e ficou conhecido como o título de o Barão Vermelho, graças à cor que era utilizado na pintura do seu avião, escolhida o vermelho. Essa cor, segundo ele mesmo, quando questionado pela escolha da cor, era para que os inimigos tivessem medo dele no céu. Desse modo, a Primeira Guerra se caracterizou como uma guerra também aérea, não só de trincheiras. A Itália, no primeiro momento, pertencesse à Tríplice Aliança, ficou neutra no início da guerra. Trocou de lado em 1915, sob a promessa de receber parte do território turco e austríaco. Em 1917,
os únicos países que ainda resistiam eram a Inglaterra e a França. E com a derrota da Rússia e o início da Revolução Socialista, a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial e com o risco da Alemanha avançar pela frente ocidental e conquistar a França, os Estados Unidos entram na guerra junto com os aliados e decidiram um confronto. O país queria preservar o equilíbrio na Europa e evitar uma hegemonia alemã naquele território. Pessoal, esse foi o segundo vídeo da nossa série da trilogia sobre a Primeira Guerra Mundial. No último vídeo vamos falar sobre o Tratado de Paz e como foi o fim da guerra. Quais foram os lados prejudicados, quais foram os lados afetados e tudo mais. Muito obrigada, pessoal, por ter ficado até aqui. Deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos, porque logo